Acompanhe comigo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo quer ter mais fé, diga glória a Deus. Se quiser ter mais fé, é só ouvir mais a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir a sua palavra. 2 Coríntios 5, verso 18 a seguir está escrito: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos ler o 17, depois continuamos aqui. Verso 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ver mais uma vez? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Aí verso 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou. Diga comigo, reconciliou. Mas forte, reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores. Diga glória a Deus. Amém. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Roguemos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Diga glória a Deus. Coloca a tua vida aberta no teu assento, coloca a tua mão no teu coração. Louvado seja Deus para sempre. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, diz aqui a tua palavra, a qual, meu Deus, será ministrada para a tua igreja nessa noite. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Palavra esta que é apta, meu Deus, para discernir as intenções do coração do homem. Meu Deus, por isso fica à vontade aqui neste lugar nessa noite. Fala conosco no profundo da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser. Fala conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua atenção redobrada a partir de agora. Amém? Muita atenção a todos no nome de Jesus, porque eu quero tratar aqui nessa noite algo muito sério. Então fiquem atentos, eu vos peço no nome de Jesus Cristo. Igreja, o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui nesta segunda carta que ele escreve para a igreja de Corinto, está fazendo uma afirmação. E a afirmação que Paulo faz é que aquele que está, e está é o estado, não aquele que esteve, não aquele que pretende estar um dia, mas aquele que está com Cristo ou está em Cristo, nova criatura é. O que ele está dizendo é que não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa qual eram as suas práticas, não importa qual era o teu modo de vida antes de Cristo, porque ele diz que agora quem está em Cristo, nova criatura é, ou seja, se tornou uma nova criatura. Deus fez, Cristo fez dessa pessoa uma nova criatura.
e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa é uma experiência que só sabe descrevê-la quem já viveu, que já passou. Algumas pessoas aqui, quem sabe, são conhecidas de outras, que sabe que não me conhece, quando me olha hoje, pensa, pastor, mas não faz ideia como trabalha nesse mundo. Alguns aqui, a grande maioria, conhece o testemunho. Uma parte pequena aqui ainda não. Mas a velha criatura não era flor que se cheia como divindade. Não era brincadeira. Mas a partir do momento que eu tive um encontro real com Cristo, eu passei a ser, aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens, uma nova criatura. O interessante é que quando Paulo vai narrar como esse episódio acontece, qual a nossa participação nesse episódio, ele vai começar não trazendo o foco para nós. Nós não somos os responsáveis diretos por essa transformação. Olha como é interessante isso aqui. Fica na aviação sem entender isso aqui. Paulo não está colocando os méritos em nós. Paulo não está apontando os holofotes para o ser humano. O ser humano não é o autor principal dessa transformação. Ele não é o personagem principal. Aí Paulo vai apresentar quem é. E olha como Paulo descreve esse processo. O verso 18 ele diz assim, ó, e tudo isso provém de quem? Essa transformação, essa nova criatura, essa nova oportunidade que Deus dá para nós. Eu, por exemplo, merecia morrer por tudo que eu fiz, porque eu merecia a morte. Tinha pessoas que mereciam estar na cadeia, mereciam estar morto, mas Deus nos deu uma nova chance, nos deu uma nova oportunidade, fez de nós novas criaturas. E Paulo está dizendo no versículo 18 que tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus. E ele diz ainda, ó, que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Você consegue imaginar isso? Para entendermos isso aqui, ó, vamos botar na poeta aí. Porque quando Deus cria o homem, qual é o objetivo de Deus? Relacionamento, comunhão. O objetivo de uma mulher quando casa com um homem, qual é o objetivo? Relacionamento, comunhão, unidade. Porque a Bíblia diz que quando um homem casa com a mulher, quando a mulher casa com o homem, não são mais dois, nós somos apenas um. É um mistério. Porque quando o casamento acontece, dois agora se tornam um. E agora passam a ser apenas uma só carne, diz a Bíblia. Quando Deus criou o homem, o objetivo daquela aliança de Deus com o homem era também para ver um relacionamento entre Deus e o homem. Só que tinha algo, o único obstáculo, o único problema, a única coisa que seria capaz de romper esse relacionamento de Deus e o homem era o quê? Era o pecado. É por isso que Deus chama Adão e diz para ele, juntamente com a sua mulher Eva, ele apresenta todo o jardim onde eles estavam, todo tipo de árvores frutíferas, e Deus diz, de qualquer uma dessas árvores vocês poderão comer, com exceção de uma árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não poderão. É o limite que Deus havia estabelecido entre o homem na vida do jardim. Mas a Bíblia diz que a mulher desobedece a Deus e logo depois o homem também desobedece a Deus. Ali acontece a queda do homem. E quando acontece a queda do homem, acontece a quebra da comunhão entre Deus e o homem. Só que não aconteceu ali só um problema para Adão, ali foi um problema para a humanidade, porque Adão representava a humanidade. Quando Adão cai, a humanidade cai. E a partir de Adão agora, todo ser humano
quando Adão e Eva pecaram, todos nós nascemos agora com uma natureza pecaminosa. Adão foi o único homem que não nasceu com uma natureza pecaminosa, com exceção de Cristo. Então, após Adão, todo ser humano, com exceção de Jesus, que foi gerado no ventre da Virgem, com exceção de Cristo, todo ser humano, quando nasce, ele nasce com a natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Há um rompimento entre Deus e o homem. Há um rompimento. Não há mais comunhão entre Deus e a humanidade, porque ela foi quebrada no Éden. Só que o que Paulo está dizendo para nós aqui, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 18, é que Deus, o Deus que Adão quebrou o relacionamento lá no Éden, esse Deus, ele mesmo se reconciliou ou nos reconciliou com ele. É como se Deus tivesse uma iniciativa para com o homem. É como que se dependesse do homem, o homem estaria de braços cruzados até hoje. O homem não teria opção, o homem não teria saída, o homem não teria alternativa. Aí Paulo diz que Deus reconciliou, nos reconciliou, ele mesmo nos reconciliou com ele. Aí Paulo explica como foi essa reconciliação. Ele diz que essa reconciliação, ela aconteceu através de Cristo Jesus. Olha o que João diz no seu Evangelho. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tem não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando vem à terra, é a iniciativa de Deus para te reconciliar com ele. Diga agora a Deus. Quando Deus, ele envia o seu Filho, o seu único Filho, o seu unigênito, quando Deus ama o mundo de tal maneira, que a palavra que João escreve, que João encontra para escrever o amor de Deus, porque um amor tal é um amor que não se calcula. Um amor tal é porque não havia uma medida humana que pudesse descrever o tamanho do amor de Deus. Porque um amor, por exemplo, se eu quero descrever o amor de alguém, aqui quem sabe, o amor de fulano é do tamanho de um navio, o tamanho de fulano é o tamanho da água do mar, o tamanho do amor de fulano é do tamanho do mundo inteiro. É um amor grande, mas o amor de Deus, o mundo quer dizer que é um amor tal, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não encontrou palavra para expressar o tamanho do amor de Deus. Aí diz assim, ó, que Deus amou
debaixo da terra e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obra que Jesus veio fazer aqui foi uma obra de reconciliação. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Ele veio rasgar o véu. Lembra do véu? Peguei isso aqui alguns dias atrás. Lá no templo havia um véu. Havia um lugar santo, havia o átrio do templo, havia um lugar do lado de fora do templo onde o povo podia ficar. Havia um lugar de dentro chamado lugar santo que só o sacerdote podia entrar. E na frente do altar estava uma cortina grossa, extensa, e depois daquela cortina estava o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo só quem podia entrar era o sumo sacerdote, uma vez no ano. E quando Cristo vem, que ele vai para a cruz com a missão de reconciliar o mundo com Deus, a Bíblia diz que na 9ª hora do dia, quando ele expira na cruz, quando ele olha para o alto e diz: Pai, está consumado, ou tetelestai. Quando ele olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e inspira. Quando Cristo morre no Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Aquele véu rasgado significa que a barreira que havia entre os homens e Deus, o que impedia com que o homem tivesse relacionamento com Deus, estava sendo rasgado através do sacrifício de Cristo na cruz. Aquele véu se rasgar representava uma reconciliação, que Deus estava se reconciliando novamente com o homem aqui na terra. E observe o seguinte, observe esse detalhe, que quando ele reconcilia, e Paulo vai dizer isso, que quando ele se reconcilia conosco, Paulo vai dizer no verso de número 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós, ou que Deus por nós rogasse. Então observe agora que Cristo tinha uma missão. A missão de Cristo era qual? Reconciliar o mundo com Deus. E Cristo, ele é bem sucedido. Cristo, ele vence na cruz, ele reconcilia o mundo com Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque se Cristo não tivesse cumprido a sua missão, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Cristo foi bem sucedido, porque Cristo, ele venceu. E por isso nós nos reconciliamos. Se nós podemos dobrar os nossos joelhos hoje e falar com Deus, é porque temos certeza que Cristo, ele venceu na cruz, que Cristo, ele triunfou na cruz, que Cristo, ele foi vitorioso na cruz. E a vitória de Cristo, Cristo se entregando na cruz, representa para nós hoje o ministério da reconciliação da parte de Cristo. Foi missão cumprida. Só que quando Cristo sobe para o céu, Paulo está dizendo aqui agora que ele fez de nós embaixadores. O que é um embaixador? É um representante. O Brasil tem embaixador, inclusive é um cargo diplomático de honra. Sabia disso? O embaixador brasileiro, ele está em outra nação. Olha que negócio interessante aqui, ó. O embaixador brasileiro, ele não fica no Brasil, ele fica na embaixada de outro país. Ele é o representante
E ele pode ir lá na África, lá na China, lá no Japão, lá na Coreia, lá nos Estados Unidos. Ele tem autoridade, ele tem autonomia para representar a sua nação. Só que Paulo está dizendo que Jesus, que é o dono do reino dos céus, ele está dizendo que Jesus, ele fez de nós embaixadores aqui nessa terra. Pastor, o que significa isso? Eu não ensino nada. Eu nasci para sofrer. Eu sou uma pessoa que não tem utilidade nenhuma. Eu não sirvo para nada. Eu não sei nem dar um prego na barra de sabão. Nunca fiz nada que preste nessa vida. É porque você não sabe quem você é ainda. É porque você descobriu quem você é ainda. Ou até quem é alguma coisa. Ou até quem tem algum tipo de cargo de autoridade. E quem para que pensa que já chegou no maior cargo aqui nesse mundo, não faz ideia do que representa um cargo de embaixador. Porque embaixador no Brasil é um cargo de honra. Embaixador americano é um cargo de honra. E qual a missão dos embaixadores? É manter a paz entre esses países e nações. É manter o diálogo, manter a comunhão entre essas nações. É manter a diplomacia entre essas nações. A função dos embaixadores é manter o diálogo, manter a comunicação entre esses países. Só que a Bíblia está dizendo que Deus fez de nós não embaixadores de Jequié, não embaixadores do Brasil e da Bahia, não embaixadores dos Estados Unidos, não. A Bíblia está dizendo que Ele fez de nós embaixadores do reino do céu. Entenda isso aqui nessa noite. Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus deu um cargo a você, Ele deu uma responsabilidade para você, Ele colocou sobre a tua mão, sobre a tua vida, uma responsabilidade. Sabe que responsabilidade é essa? O representante do reino de Deus aqui na terra. Deus deu para você a palavra da reconciliação, aquela palavra que estava nos lábios de Jesus, aquela palavra que estava na boca de Jesus, aquela mensagem que Jesus pregava, reconciliando o mundo com Deus. Essa palavra, sabe onde é que ela está hoje? Sabe onde é que ela está guardada hoje? Está guardada aí, ó. Ela está guardada na capa do teu coração. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele fez você embaixador, embaixador. Se o cargo de embaixador ou diplomata no Brasil é um cargo de honra, imagina o teu. Você não está representando o Brasil, não. Você está representando o Lula, não. Você está representando o Bolsonaro, não. Você está representando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem gente que nasce doido para ser embaixador do Brasil. Eu sou doido para continuar sendo embaixador do meu rei. Eu trabalho em uma empresa que eu falo por essa empresa. Aí está meu colega também. Ele também fala por empresa. O meu cargo lá na fábrica, eu represento, eu falo por ela. O cargo do meu colega também ali, ele fala pela empresa. Eu já me sinto feliz que eu estou representando uma empresa como aquela. Eu não estou falando lá, eu estou me sentindo alegre, mas muito mais alegre quando eu estou representando o reino dos céus. Representar uma empresa é bom. Representar um CNPJ é bom. Representar a tua família é bom. Representar o louvor é bom. Representar o grupo de mulheres é bom. Representar o grupo de homens também é bom. Representar o grupo de crianças é bom também. Representar a associação do teu bairro é bom. Representar a associação da cidade é bom. Representar a Câmara de Vereadores é bom. Representar a Câmara de Deputados
Deus. Mas quando você tiver, lembra que você apresenta. Para quando você passar, as pessoas olharem para você e dizer, não é só a roupa que faz isso não, mas eu testemunho junto. Para quando você passar a tua roupa junto, o teu testemunho, as pessoas olharem e dizer, ó, lá vai o santo homem de Deus. Lá vai uma santa mulher de Deus. Lembra que você não representa qualquer um, você representa aquele que morreu na cruz no teu lugar. E foi dado a nós o ministério da reconciliação. A missão agora é tua. É por isso que a tua boca não pode se calar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá de novo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora só vocês. De novo, mais forte. Agora eu. Mas como invocarão aquele que não creu? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito de Paulo, quão formosos os pés dos que anunciam o caminho da verdade. Quão formosos os pés dos que anunciam o caminho da salvação, dos que anunciam boas coisas e coisas novas. Essa palavra aqui não é minha não, Davi. Eu só citei. Eles não invocarão se não crerem. Eles não crerão se não ouvirem. Eles não ouvirão se não há quem pregue. Eles não pregarão se não forem enviados. E Jesus falou assim para o discípulo dele: eu vos envio como um cordeiro para o meio de lobos. Olha para nós, eu estou enviando os discípulos. Eu vos envio como cordeiros, mas vocês vão para o meio de lobos. Naquela época, se hoje não é fácil, mas naquela época. Igreja, foi dado a nós o ministério da reconciliar. Da reconciliar. Foi dado, foi confiado a nós o ministério da reconciliação. Aí no verso 29, Paulo diz assim, ó, para que nenhuma carne, ou melhor, o vento soprou e foi ouvido. Voltei a ver. Verso de número 20, de sorte que somos embaixadores da parte de
Senhor será salvo, mas como invocarão de quem não ouviu? Como invocarão em quem não creram? Como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas, a partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é aquela que João Batista pregou, que Jesus pregou: arrependei-vos, porque chegaram o reino dos céus, porque não há reconciliação sem arrependimento. Não há reconciliação sem arrependimento. Sem arrependimento. Sem arrependimento. E para me arrepender, eu tenho que reconhecer qual é a minha condição. E a condição de todo ser humano qual é? Pecar, pecador, pecador. Todo ser humano é um pecador. E o pecado quebra a aliança de comunhão com Deus. Quando Deus ele fala através de nós para nos reconciliarmos com Ele, Ele está nos chamando para reconhecermos qual é a nossa real condição. E a Bíblia apresenta que todo ser humano assim, todos pecaram. Todos pecaram. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Todo mundo, se eu for na minha rua lá e perguntar de mim, todo mundo vai falar bem de mim. Isso aí vai valer lá na empresa que você quer trabalhar. Amém? Se procurar saber de mim, em toda a empresa que eu trabalhei, todo mundo vai falar bem de mim. Glória a Deus. Isso vai servir para as outras empresas que você for trabalhar. Eu também, toda empresa que eu trabalhei, se eu quiser voltar, eu volto, tudo que eu passo, eu deixo a porta aberta. Tranquilamente. Então, essas duas referências valem para entrar em outras portas aqui na terra, mas para entrar na porta do céu, elas não são suficientes. Você entende isso? Se é uma pessoa boa, vai abrir portas para você aqui na terra. Você entendeu isso, amém? Mas o que abre porta do céu não é você ser uma pessoa boa aqui. Vou usar um versículo no bar, passar aqui. Um jovem rico, vendo Jesus, o seu discípulo, se aproximou e disse para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus falou: tem observado o que dizem os teus pais? Tem guardado os mandamentos? Aí ele disse: sim, Senhor, eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu tenho feito isso, eu não tenho cobiçado meu próximo, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Aí, ou seja, desde a minha mocidade, eu tenho obedecido, eu tenho uma vida de boas obras. Aí Jesus fala: porém, uma coisa te falta. Vende tudo quanto tem, reparte aos pobres e segue-me. Aí a Bíblia diz que aquele jovem, quando ele fala para Jesus: bom mestre, aí Jesus vira para ele e diz: não me chame bom, porque bom só existe um e é Deus. Aí a Bíblia diz que depois daquele diálogo, aquele jovem rico, depois de ouvir aquelas palavras, diz que ele abaixa sua cabeça e volta para trás. Aí os discípulos olham para Jesus esperando que Jesus ia dizer. Aí os discípulos falam: mestre, o que foi que aconteceu aí? Aí Jesus olha para eles e diz assim: ó, em verdade eu digo que é mais fácil passar um camelo no cu de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro, o rico que ele está dizendo ali é um rico que é apegado às riquezas. Ele não é uma pessoa próspera que Deus prospera, e a pessoa é não. Ele é de pessoas que é apegada, avarenta. Aquele menino, ainda que ele fosse uma pessoa boa na visão humana, ele era avarento, ele era apegado às riquezas. Ele amava mais a sua riqueza do que a Deus. Uma coisa é você ter
Não tem ninguém nesse mundo que seja bom o suficiente para não ter pecado nenhum, porque todos pecaram, diz a Bíblia. E quando Deus nos chama para a reconciliação, Ele está dizendo: reconheça que você é um pecador e se arrependa, porque não existe reconciliação sem arrependimento. Quer ver uma coisa? Quando a mulher descobre que o marido traiu, ou o marido descobre que a mulher traiu, o que acontece? Uma quebra de confiança, uma quebra de aliança. A mulher foi para um lado e o marido. Para esse casamento não se acabar, precisa acontecer o quê? Uma reconciliação. Só que na frente da reconciliação vai vir o quê? O reconhecimento do erro. Amém? Como está me entendendo? Então, quando alguém descobre que foi ofendido, quando alguém descobre que alguém errou, que alguém falou contra ele, houve uma quebra de confiança, uma quebra de aliança. E naquela hora um vai para um lado, porque a aliança quando quebra assim, um pedaço de lado, pedaço do outro. E agora, para esse relacionamento, para ele voltar a se reconciliar, haver uma reconciliação, quem errou precisa reconhecer o seu estado de erro, de pecado e falha, e precisa ir até aquela pessoa com a disposição de quê? De reconhecer o seu erro e de pedir perdão pelo seu erro. Você tem isso? No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, o que fazemos? Primeira coisa que eu tenho que reconhecer é o quê? A aliança com Deus está quebrada. Primeira coisa. Uma vez que eu reconheci que a minha aliança está quebrada, o que eu faço agora? Eu fui o infrator. Não foi Deus, fui eu. Não fui Deus que errou, fui eu. É igual o marido que errou com a mulher, não foi ela que errou, fui eu. É igual o marido, a mulher que errou com o marido, não foi ele que errou, fui eu. É reconhecer que a aliança está quebrada, é reconhecer que você falhou, que você que errou, e agora você vai até a pessoa ofendida, ferida, e você diante dela reconhece para ela que errou, reconhece que falhou e pede perdão para ela. Se essa pessoa for crente, ela é obrigada a perdoar. Amém? O perdão para o crente, ele é obrigatório. Você sabia disso? Repito, o perdão para o crente é obrigatório. Pastor, eu só perdoo quando eu senti. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Diga amém. Porque Jesus falou: se vocês perdoarem os homens, se é o quê? Se é uma punição, se é uma decisão. Jesus fala: se vocês perdoarem aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também nos perdoará. Aí ele continua no verso 15, Mateus 6, 14 e 15. Mas se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Ou seja, o perdão ele é obrigatório para quem é crente, para quem quer morar no céu. Sem perdão, você não tem acesso ao céu de maneira nenhuma. Se você não é capaz de perdoar, Deus também não te perdoará. Você entende isso? Então, se alguém errou comigo e veio me pedir perdão, eu sou obrigado a perdoar aquela pessoa. Eu preciso perdoar. Só que uma coisa é perdoar e outra coisa é reconciliar. Vamos entender isso aqui agora. Eu fico calmo assim, não, porque eu quero que você entenda. Senão está só poder, não. Entende isso aqui? Eu sei que quando a perna sobe, você sai correndo, nem
quando alguém erra contra mim, o meu irmão errou, o meu irmão falhou, e ele vem para mim com disposição de reconhecer o seu erro, a sua falha, o seu pecado, é meu dever como cristão, é minha obrigação perdoar. Fique em paz, só perdoar, fique em paz. Quando eu perdoo, eu estou libertando, eu estou livrando aquela pessoa do peso da culpa. Ela está liberta da culpa. Quando eu não perdoo essa pessoa, primeira coisa que acontece quando eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Pegou isso aí? Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez perdoaram, talvez não. Quem não tem capacidade de perdoar, você não merece perdão de Deus. Não estou falando isso não, foi Jesus falando. Eu só estou pregando aqui o evangelho da reconciliação. Segunda coisa que acontece quando eu não perdoo, o que é que acontece? O meu coração vai começar a se encher de quê? Ira, ódio, rancor, ressentimento, e tudo isso somado vai gerar o que no meu coração? Um sentimento de vingança. Toda vez que eu pensar naquela pessoa que eu não perdoei, eu vou desejar o mal para ela. Eu quero que ela se arrepende. Eu quero que ela pague na minha moeda. Eu quero que ela sofra o dobro que eu sofri. Eu quero que ela pague o dobro que eu paguei. Eu quero que ela se arrepende. Eu quero que ela se quebre. Eu quero que ela morra. Eu quero que ela vá para o inferno. Isso é o sentimento de pessoas que não conseguem perdoar. E o sentimento de vingança está tomando o coração dela, envenenando a alma dela. Porque quem não perdoa está tomando um copo de veneno todo dia. Você entende isso? Então o perdão é obrigatório. Então quando nós chegamos para Deus, quando eu reconheço que sou pecador, quando eu ouvi que Deus espera isso de mim, o que Deus espera de mim? Que eu entenda que a aliança está quebrada, que eu reconheça que a parte que quebrou a aliança não foi ele, fui eu, que eu sou responsável, sou pecador, e agora eu estou me arrependendo. Eu invoco o nome dele, que Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, perdoa, eu falhei, eu errei, eu peguei contra ti, eu te peço perdão. Quando eu peço perdão, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho, e eu me dobro diante dele e peço perdão para ele, ele me perdoa. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. O perdão de Deus, ele já vem acompanhado de reconciliação. Então, quando estou se tratando de Deus, quando ele perdoa, quando nós somos sinceros, ele nos perdoa e nos reconcilia com ele através de quem? Através de Cristo. É por isso que toda vez que eu oro, como é que eu oro? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco para frente. Por quê? Porque eu não tenho condição de me colocar diante de Deus se não for através de Cristo. Porque quem é o reconciliador, quem nos reconciliou com Deus é quem? Cristo. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Cristo. Qual é o único nome capaz de ser usado sem é? Jesus Cristo. Aí observe isso aqui agora. Mas quando, agora eu não estou falando de Deus, estou falando de ser humano. Nós agora, eu tenho obrigação de te perdoar, amém? Mas reconciliar depende. Entende isso aqui? O perdão é obrigar, a reconciliação depende. Eu vou explicar.
E tem gente que pensa assim, ó, só um detalhe sobre o perdão ainda, viu? O perdão, ele é um ato individual. Depende só de mim. Ele não depende de você que falou mal de mim ou que fala mal de mim. Ele não depende de você para me perdoar você. Só depende de mim. Se eu quero viver em paz, eu não vou esperar você cair na real e ficar pedir perdão. Eu vou lhe perdoar e vou viver em paz. Quem fala mal de mim ou quem faz o mal contra mim só está. Você não quer que essa pessoa faça mal para quem? Para mim? Não, para ela mesma. Quem fala mal com você, quem fez algum mal para você, quem já traiu você, quem já mentiu para você, quem já fez mal para você, quem fez qualquer coisa contra você, só está fazendo mal para essa pessoa. Isso. Você entende? Então o perdão, ele não depende de outra pessoa, só depende de mim. Se eu quero em paz, eu decidi perdoar. Eu falei na escola bíblica aqui hoje, tinha pessoas que me destruíam, e eu cheguei na celebração, nunca pedi perdão, nunca confessou, mas eu decidi. Pensa que a verdadeira é minha parte, o meu é verdadeiro, o meu é de um abraço, porque eu preciso, porque eu sei, eu aprendo na Bíblia que o perdão não depende dos outros se arrepender, depende de mim. Quer ver um exemplo? Jesus na cruz. Olha, cravos nas mãos e nos pés. Havia